Louvado seja Deus. Amados irmãos, nosso estudo nesta manhã é uma preparação para esses dias posteriores, os dias que virão. Esse estudo traz o tema Os Santos nos Últimos Dias. Os santos somos nós, pela infinita graça maravilhosa de nosso Deus. Então, como serão os santos, o povo de Deus, nesses últimos dias? Nós temos aí uma corrupção, infelizmente. Eu não estou falando corrupção no sentido político, mas é no sentido doutrinário. Corrupção que se abre para abraçar causas que Deus não aprova. Então, a igreja de Cristo, ela tem esse papel de preparar a igreja. Preparar para onde? Para o reino celestial do qual nós pertencemos. Nós não pertencemos mais totalmente a essa terra. Nós estamos aqui, como sempre dizemos, nós estamos aqui por enquanto, por um período de tempo, até Jesus voltar. Então, como será os santos nesses últimos dias? Nós temos aqui um grande ensinamento para a igreja de Jesus nessa manhã. Eu quero começar lendo o texto bíblico de 1 Pedro 2,9, para nós entendermos quem somos a igreja. Quem é a igreja de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós já lemos esse texto inúmeras vezes, mas nós temos que entender melhor cada dia quem nós somos. 1 Pedro 2,9. Como é o primeiro texto, a gente fica em pé, todo mundo, para lermos ele em reverência à palavra do Senhor. 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então você e eu somos esse povo. Pode sentar, meus irmãos. Nós temos que entender isso. Nós somos o povo santo, porque já fomos santificados em Cristo Jesus. Nós somos o sacerdócio real, quer dizer, nós temos uma coroação a receber. Tanto aqui na terra, quem faz a obra do Senhor, ele tem uma certa honra, não importa se ela é aturada ou se ela é digna, mas temos pela misericórdia de Deus. Mas lá no céu, essa honra ela vai se aparecer à nossa vida, ela vai se mostrar, que o Senhor nos deu essa graça, essa honra maravilhosa. Então nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa. A nação é um povo, inúmeros povos, mas ali nós somos uma mistura de várias nações. Então, dessa mistura, Deus escolheu uma nação que será todos os povos de todas as línguas, chamada nação de Deus, certo? Nós temos aqui também o propósito que Deus nos chamou. Nós somos o quê? Para que anuncieis as virtudes, quer dizer, o poder. Virtude significa poder de Deus, poder do Evangelho. Para anunciar essas virtudes daquele que nos chamou das trevas para essa maravilhosa luz. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos o povo escolhido já pelo nosso Deus, e nós temos que sempre agradecer por essa dádiva, este presente que Deus nos concedeu. Primeiro ponto que nós temos que entender sobre o povo de Deus, os santos dos últimos dias,
é sobre o tempo. Como tem sido o nosso tempo? Tempo de adorar a Deus, tempo de interagir, tempo de fazer nossos trabalhos. Como tem sido esse tempo? Nós temos aqui uns versículos da Bíblia, na verdade apenas um, mas vamos ler esse versículo. Efésios 5,16. Efésios 5,16. Quero pedir a uma pessoa. Irmã Claudete, Efésios 5,16. Muito bem, obrigado. Então a palavra do Senhor, ela diz que nós temos que remir o tempo. Quer dizer, esse remir, ele é observar, guardar esse tempo. Observar esse tempo, porque o tempo que nós estamos vivendo agora não são os melhores, irmãos. Nós sabemos que as igrejas do Brasil e do mundo, elas já tiveram períodos maravilhosos, onde a igreja ela era uma unanimidade só, era um povo só, era uma concordância só, havia mais amor, havia mais confiança, mais credibilidade com o próprio povo de Deus. Então, hoje já temos aí umas falhas muito grandes dentro das igrejas. Infelizmente, é uma verdade que não se pode esconder. Quem tem olhos vê, quem tem boca fala. E quem tem ouvidos ouve, meus irmãos. Tanto as coisas boas como as ruins. Infelizmente nós temos aí. Então o tempo é principal para nós observarmos e estar atento. O tempo que nós temos hoje, ele é muito valioso. Hoje, quer dizer, o dia de hoje ele não se repete mais. Não se repete. Amanhã já é outro dia. E aí vai findando. Cada obra, cada tempo que nós aproveitamos, seja para nós ou para Deus, ele vai passando nas páginas. Eles vão sendo registrados, tanto na nossa memória, como também na memória de Deus. Ele vai observando tudo que se é feito, tudo que se é colocado, tudo que se é dito. Então a gente tem que entender. Nós temos que ter um tempo organizado. Para quê? Para ter uma vida espiritual saudável. Uma vida espiritual saudável. Para não termos aí o perigo de mais na frente se afastar da presença do nosso Deus. Que é tudo para nós. Nós não estaremos aqui hoje se não fosse Ele. Nós temos que organizar nossa vida material. Os seus objetivos não podem atrapalhar a nossa vida com Deus. Nosso querer, nosso objetivo material, ele não pode estar à frente dos propósitos de Deus na nossa vida. Eles têm que estar ali debaixo da vontade de Deus. E nós temos também o tempo familiar, o tempo da família, o tempo do casal, o tempo dos namoros, é tempo de tudo, mas tudo com a guarda, tudo com o tempo, tudo com zelo. Tempo que encontramos segundo, passamos a observar essa questão que temos cuidado com o tempo, pois assim diz a palavra de Deus para nós essa manhã. Então nós temos que ter cuidado com o tempo. O tempo, irmãos, ele não te perdoa. O tempo não perdoa. Às vezes a gente programa uma coisa no dia. Eu acho que isso já deve ter acontecido com você. Você diz assim: hoje eu vou fazer isso. Mas é interessante que aparece algo e lhe distrai. É incrível isso. Lhe distrai. Quando você menos espera, você já passou do horário. Você não conseguiu fazer os projetos que você tinha colocado. E às vezes tem projetos que
sabedoria, né, coisas de Deus vai ficar para trás. Se não conseguiu fazer por causa do tempo que não foi colocado como prioridade cada coisa que você colocou. É que nem alguém, por exemplo, que quer, digamos assim, alguém que quer fazer algo, quer trabalhar, seja lá o que for, mas se não houver uma organização, irmão, no seu tempo, você vai se aperrear, como a gente diz no nosso vocabulário aqui. Você vai se desorganizar, você vai passar por coisas que você vai. Mas, rapaz, e aí, aquele aperreio não vai sair quando não se organizar, quando não tiver uma definição para cada coisa. Não vai conseguir ter sucesso. Segundo ponto, para esses últimos dias, é andar com sabedoria. Nós, a Igreja de Deus, irmãos, nós temos, segundo a Bíblia, nós temos a mente de Cristo. Independente se você é formado ou é analfabeto, Jesus, ele dá para todos nós a sua mente. Mas como a mente de Cristo é compreender o que ele ensinou, compreender e entender as coisas de Deus. Então isso chama-se mente de Cristo. Compreender as coisas de Deus, observar mais, zelar mais pelas coisas de Deus. Então isso é a mente de Cristo. Então nós temos uma sabedoria dada por Deus, não é da terra. Mas nós temos o discernimento que o Senhor nos dá. Cada manhã, cada dia, cada oração que a gente faz, a sabedoria de Deus, ela está manifesta na nossa vida. Então a Bíblia nos ensina aqui, vamos ler Colossenses 4, versículo 5. Vou pedir a irmã Jéssica. Colossenses 4, 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, e Olha aí. Muito obrigado. Andai com a sabedoria. Quer dizer, olha, nós, a igreja, nós temos que ter cuidado com tudo. Às vezes uma pessoa aí fora, ela não te leva muito a sério como crente. Ou às vezes ela tira aquela famosa brincadeirinha, sabe? Com a gente que é crente. Se a gente abrir os braços e deixar, irmãos, quando nós menos esperar, não tem mais crédito. Aí, na tua frente é uma coisa, mas na hora que você sai, aí alguém chega perguntando, fulano de tal não é crente? Aí aquela mesma pessoa diz, esse aí que é crente? Isso é um. Aí ele fala aquela palavrinha com essa. Isso é um. Você está entendendo? Então a sabedoria, ela nos dá entendimento aonde há maldade e aonde não há. A sabedoria, ela faz a gente entender o que é um laço do diabo para te denegrir, para lhe destruir moralmente, e o que não é. Entendeu? A sabedoria, ela nos dá todo o entendimento que nós precisamos para fazer as coisas de Deus. Claro que é lá de fora, as pessoas de fora que vão querer sempre usar uma brechinha para querer jogar nosso testemunho lá fora do chão. Viu? Então a sabedoria é essencial para o crente andar nessa terra. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, peça a Deus. A Bíblia diz, peça a Deus sabedoria que Ele dá sem limites. Certo? O terceiro ponto também, isso daqui é um dos mais essenciais para o crente, porque andando com sabedoria, cuidando do seu tempo para Deus, você também vai ter um bom testemunho. E isso é o terceiro ponto que a gente tem que observar. 1 Timóteo 3, versículo 7. 1 Timóteo 3, versículo 7. Eu quero pedir ao diácono Teofilo que leia essa palavra para nós.
3, capítulo 3, versículo 7. O testemunho. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Muito bem, é isso mesmo. Você está entendendo, irmão, o que a Bíblia está nos ensinando? O bom testemunho, ele é tão importante que nos ajuda a não cair nas afrontas das pessoas e nem no laço do diabo. Quantas pessoas, amados irmãos, isso é real, não é uma ficção. Quantas pessoas hoje não querem se tornar um cristão por um testemunho de outro que não se dá, um testemunho verdadeiro, um testemunho de crente. Infelizmente as pessoas não podem se espelhar nisso. Mas o problema é que ela vai olhar para uma pessoa que é vizinha dela e que se denomina crente, e ela vai dizer: esse cara disse que é crente há quantos anos? Ele não é diferente, ele é normal, ele é meio esquisito, ele não se comporta como crente. E o mundo, porém, ele não é crente, o mundo não é crente, ele não serve ao Senhor, assim como a gente tenta todos os dias. Mas o mundo ele tem interessante que ele pensa na mente dele, as pessoas lá fora pensam como deve ser um crente. E é isso porque eles viram os antigos irmãos. As igrejas inicialmente, irmãos, eram um zelo, era um medo, assim, de sair fora da doutrina. Os cristãos tinham um bom testemunho, tudo que você imaginar, até mesmo em lojas. E hoje tem pessoas que dizem: hoje eu não venho para crente. Você acredita nisso? Não existe. Já trabalhei para pessoas que dizem: olha, o bicho mais enrolado, ele fala bicho, mas é pessoa, né? A pessoa mais enrolada para ele lá era um crente. Vendia para todo mundo, mas não vendia para crente. Se por alguns que fizeram ele passar vergonha, né? Olha aí. Isso é a experiência de quem já vendeu para pessoa assim. Infelizmente tem muito nome assim e está aí fazendo esse mau testemunho. Então o testemunho, irmãos, ele fala por si só. Se é bom, se é mal, é mal. É incrível isso. Ela pode não se converter pela tua pregação, mas é mais fácil ela se converter pelo seu testemunho. Vai pregar, pregue para uma pessoa que ela lhe conhece e sabe o seu testemunho. Meu irmão, ela ouve, ela para sentar, escuta, ouve tudo que você fala. Mas se uma pessoa que te conhece, em vez de sabe que não é o testemunho verdadeiro, ela diz: quem és tu para me dizer isso? Escreve diz: quem é você para pregar isso para mim? Às vezes mesmo, até, eu já vi vezes que até mesmo você estando dentro do padrão, dentro das coisas de Deus, a pessoa quer achar uma brecha para lhe jogar, para lhe tirar a autoridade. Mas quando você anda na integridade, não tem. Não tem. Viu? Como pode um crente adúltero, mundano, com negócio sujo, vivendo em prostituição, vivendo inadequadamente, declarar que nasceu de novo e pregar o evangelho? Uma pessoa desviada foi pregar uma vez para o outro. Ele disse: não tem moral para pregar para mim não, meu amigo. É interessante como pessoas desviadas, infelizmente, elas estão lá no mundo, elas sabem que lá está errado, mas o inimigo está lá com a ungueira na perna dela. E às vezes tem uns
uns que ainda se atrevem a pregar para o outro. Para aquela pessoa ouvir aquela palavra e entrar no coração dela é quase 0%. Viu? Quase 0%. Porque o testemunho fala, né? O testemunho fala na vida daquela pessoa. Quarto ponto também que a igreja do Senhor deve observar para esses últimos dias. Jesus não, o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, ele escreve lá na sua epístola, 1 Pedro 1,15, ele diz como seria o modo do povo de Deus, a forma que nós devemos viver nesse mundo. Pedro 1, versículo 15. Peça a irmã Lívia. Isso mesmo, muito obrigado, Deus. Então, a palavra de Deus está nos dizendo como é santo aquele que nos chamou. Sede vós santos também, em toda a nossa maneira de viver. E a gente às vezes pode interpretar, mas pastor, ser santo tem que ser alguém que parece que não é dessa terra. Tem que ser alguém como Jesus, porque Jesus ele era perfeito. Irmãos, quando Jesus veio, mesmo ele sendo perfeito sem pecado, vale lembrar que ele nasceu em carne. Uma pessoa como eu, você, então ele sentiu tudo. Não tem nada que você sinta aqui, no sentido, digamos assim, não tem nada de tentação que você sinta aqui que Jesus também não tenha sentido. Mas a diferença é que ele foi tentado e a Bíblia diz que ele nada pecou. Você está entendendo? Então isso é ser santo, ser tentado, mas não peca. Ser tentado, mas se guarda. Ser tentado, mas renuncia. Isso é ser santo. E cada vez mais que você anda na santidade, você vai criando forças para se guardar do mal. Sabe aquele não que a gente às vezes dá para alguém? A gente também faz uma tentação. Vem uma tentação assim, você diz, não, eu sou disso, Deus não quer isso. Não. Vem outra e diz, não, eu não quero. Não faço. Isso é você e aquele combate espiritual que tem dentro da gente. Você está entendendo? Então a gente tem que andar em santidade, mas não pense que isso é inatingível, inalcançável. Eu não consigo, pastor, porque eu sou carne e sou fraco. Não, irmãos. Os apóstolos de Jesus, qual deles era super-homem? Nenhum. Mas Pedro, que foi o mais fraco, um dos que mais demonstrou fraqueza, é que escreve. Olha como Deus é bom. Quem escreveu sobre viver com santidade diante de Deus, como ele é santo, foi Pedro. O que mais nós vimos ele cair. Foi o que mais nós vimos ele ser derrubado pela seta do inimigo, em algumas circunstâncias. E ainda sendo apóstolo, o próprio apóstolo Paulo repreende ele. Ele diz porque ele era repreensível. Olha, é uma falhazinha pequena, mas é. Mas aí Deus usa a boca de Pedro e diz: seja santo, como o nosso Pai é santo. Entendeu? Aí seja santo em toda a sua maneira de viver. Então não é algo inatingível, não. É só simplesmente a gente dizer não tudo para quem é ruim, para tudo quanto não presta, para tudo quanto é tentação. Diga não. E aquele não duro mesmo. Não é aquele duro, aquele não. Não, assim. Aquele não mesmo seco, aquele não
suporta, sabe? A Bíblia também nos diz que nós temos que ter cuidado, porque a nossa carne ela não ajuda nessa área da tentação. Ela não nos ajuda. Felizmente ela é nossa inimiga. E é por isso que Jesus disse: orar e vigir, porque sua carne é fraca. Ela vai tentar, ela vai convidar para o lado da tentação. Então seja santo na sua maneira de viver. Vamos ler aqui a Bíblia em 1 Coríntios 3,16. Irmã Claudete, 1 Coríntios 3,16. Não sabemos que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Bem, a consciência de que nós somos templo do Espírito Santo também vai te ajudar a resistir toda a tentação do mal. Se você tiver consciência disso, você pode ter certeza que você vai vencer todas as tentações, todas as tribulações, todas as coisas que vai vir de teste para você. Viu? É só entender, tem o Espírito Santo na minha vida, ele fala, ele diz, ele corrige, ele repreende, ele faz muitas coisas. Só que o Espírito Santo ele não vai fazer assim com a sua mão, não. Assim, a tentação está do lado esquerdo e o Espírito Santo está do lado direito. Aí o Espírito Santo vai pegar essa mãozinha. Não faz isso, não faz não. Ele não manipula nosso corpo. Ele apenas nos diz o que é correto. O Espírito Santo, ele não, assim como o diabo também, se ele não tiver legalidade, se você não tiver, a pessoa não estiver passando pelo momento de libertação, até mesmo naquele momento, o diabo não vai ter poder de pegar suas mãos, seus pés, seus olhos, sua boca e fazer o que não deve, não. O diabo não vai poder, ele não pode fazer isso. Ele apenas vai fazer a indução, que é a mesma coisa que ele fez com Eva. Ele induziu através de conversas, pensamentos, sugestões, e Eva foi lá e caiu, levou para o marido e caiu também. Agora o Espírito Santo ele orienta sempre vai lhe orientar. Nunca duvide disso, viu? Quinto ponto, fazendo tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, versículo 31. Coríntios 10, versículo 31, irmão Rosário. Muito bem. Então, quinto ponto é: tudo que você fizer, isso quer dizer tudo mesmo. Tudo que eu fazer, você fazer, seja para a glória de Deus. Vou ali, vou aqui, faço isso, faço aquilo, faço tudo mais para a glória de Deus, né?
Se você fizer uma obra na igreja, faça para a glória de Deus. Se você diz assim, eu vou fazer essa oferta para a glória de Deus. Se eu vou ao culto, é para a glória de Deus. Se eu vou pregar, para a glória de Deus. Se eu vou fazer qualquer coisa, ele está dizendo aqui, seja comer ou seja beber, ou qualquer outra coisa, mas tem que haver a glória de Deus no meio, amém? Tem que ter a glória de Deus no meio. Por isso que o Senhor nos ensina que tudo que você fizer, faça para edificar, faça para se edificar. Se você assistir um filme, assista, faça para se edificar em Cristo. Vou aqui passar um momento ali na minha casa, quase louvando, lendo a palavra. Você está crescendo diante de Deus. Você está fluindo diante do Senhor. Vamos lá. Olhando firmemente para Cristo, este é o 6º ponto, nossa lição, aonde a igreja do Senhor necessita. Ei, irmão, irmã, vamos ler Hebreus 12:2. Olha essa indicação aí para nós, os crentes dos últimos dias, ou como diz nossa lição, os santos dos últimos dias. Peço irmã Jéssica, lê para nós. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Muito bem, obrigado, Senhor. Então, para onde nós devemos olhar? Para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o sumo exemplo da nossa vida. Hoje nós estamos aqui servindo, mas o seu olhar, ele não pode ser fixado no homem pastor, ou na pastora, ou no missionário. Nosso ministério não tem pastora. Ele não pode ser fixado somente nessa pessoa. Ele deve ser fixado no Senhor Jesus Cristo. Para que você não caia, para que sua fé não seja prejudicada, para que o seu andar, por exemplo, uma pessoa que fixa os olhos no pastor, no homem, ele pode passar 20 anos na igreja, mas no dia que ele se decepcionar, a primeira coisa que haver na mente dele, eu vou sair da igreja, eu vou sair desse ministério, eu vou sair dessa. O olhar dele não estava no pastor Jesus. Tem uma certa igreja, é uma bênção hoje. Eu já vi essa igreja encher 2 vezes. Não estou falando mal dela, mas você nem sabe qual é do nosso ministério, não. É de outro. Eu já vi essa igreja encher 2 vezes. Em todas as 2 vezes, quando acontece algo com o pastor, ela segue. Aí vem outra, trabalha. O Senhor guarde. Terceiro. Entendeu? Então, se tiver firmado no homem, aconteceu uma coisa, eu não quero mais nem saber desse negócio, dessa igreja, desse ministério. Que Deus os guarde, nós pastores, missionários, tudo, né? Eu sei que a gente não está aqui na igreja para fazer mau testemunho para ninguém, né? Mas o que já aconteceu, o que já pode ter acontecido, não serve para a sua fé, não, né? Sério. A gente tem que ter cuidado, entendeu? Cuidado. Então, o autor e consumador é o Senhor Jesus Cristo. É para Ele que você deve olhar. Foi Ele que salvou,
Foi Ele que libertou. Foi Ele que te purificou. Foi Ele que escreveu o seu nome no livro da vida. Foi Ele que fez tudo. E um pouco mais. Te deu o Espírito Santo. O Espírito Santo, meu irmão, é um presente tão maravilhoso para as nossas vidas que você nem imagina. No Velho Testamento, ninguém recebeu o Espírito Santo como nós recebemos hoje. Como nós temos, né, na verdade. Você receber não é o termo correto. E o último e sétimo ponto para nós vencermos esses últimos dias é sendo o sal e a luz nesse mundo. Vamos ler o que diz Mateus 5,13. Mateus 5,13. Irmã Claudete, leia o 13 e o 14 também, por gentileza. Mateus 5, 13 e 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Bem, obrigado, Sérgio. Então, temos duas representações aí. Sal é porque faz toda a diferença no alimento, irmãos. O sal faz toda a diferença. Você comer um alimento sem sal, isso aqui não presta. É diferente, né? E a luz é que também faz a diferença no ambiente. Imagine um mundo sem luz, né? Sem as lanternas, sem as lâmpadas. Imagine como é que seria. Ah, pastor, mas tem as velas. Hoje se você deixar faltar, ou por exemplo, acontece um apagão dentro da cidade, você acende uma vela, ela tem um tempo estimado. Quando ela acabar ali, ela já era. Então imagine aí um mundo sem luz. Não existe. Terrível. Trevas. Pior ainda. Então nós somos essa diferença no mundo. O Senhor compara com duas coisas necessárias. É a luz e o sal. Né? Todo local, tudo necessita ter essas duas coisas. Todo mundo, tudo o que você imaginar, tem que haver essas duas coisas. Para que e é diferente, né? Então nós temos a responsabilidade de equilibrar e de brilhar para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo nesse mundo. Como pastor, sendo o sal da terra e sendo o luz desse mundo. Essa responsabilidade está na nossa vida. Não tem como um crente dizer, olha, eu sou crente, mas não quero ser sal da terra e luz do mundo. Não tem como. O texto até compara, tem como esconder uma cidade edificada sobre o monte? Tem? Então vamos aqui repetir o nosso estudo dessa manhã. Vamos ficar de pé, logo depois o diácono Domingos chama ali a missão com as crianças, depois que a gente fazer aqui a repetição do nosso estudo. Fique de pé, por gentileza, para nós repetir. Repita comigo. Os santos dos últimos dias remirão o seu tempo
para a glória de Deus. Andarão com sabedoria. Darão bom testemunho. Serão santos como o Senhor é santo. Faremos tudo para a glória de Deus. Faremos. Olharemos firme para Cristo. E seremos sal da terra e luz do mundo. E assim você será o cristão ou os santos dos últimos dias. É dessa forma que a gente vai chegar lá, amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Eu peço que o diácono Domingos chegue a receber com as crianças, porque ela já terminou. Viu? Então, dessa forma você vai vencer. Temos aqui um boletim ministerial. Faça aqui rápido para eu ensinar bem. No dia 30 até o dia 1º de outubro foi realizado um curso preparatório para professores de departamento infantil, que é, na verdade, a preparação para as moças, né, os rapazes, que ensina as crianças da igreja. Aqui na nossa igreja teve apenas a missionária Frank que foi. Gostaria que mais pessoas tivessem ido, mas não foi possível. Mas o próximo haverá. O missionário que ela absorveu lá, ela vai tentar reproduzir para as meninas, e aí será uma grande bênção. A missionária Ana Paula, a missionária Fátima Brito Esperantina, que é a esposa do pastor Tomar, e a missionária Ana Paula, esposa do pastor Jones, tiveram uma participação lá ensinando também. No próximo ano, a missionária Beatriz estará organizando o próximo curso preparatório, né, para as criancinhas. Todas as despesas e hospedagens, alimentação, foram custeadas pelo MPFA. Casamento do pastor Gleison e missionária Débora Cristina casarão-se hoje, né? Vamos orar pelo novo casal, que o Senhor abençoe grandemente. Ele é o pastor da igreja de Brasília, Distrito Federal. Foi recebida na glória a irmã Luana. A gente já orou aqui, até orou por ela. Acho que foi sexta-feira passada. Mas ela, na terça-feira também, se não me engano. Mas o Senhor achou melhor recolher, né? Então a irmã Luana, para quem não sabe, ela é da igreja Morada Nova, do pastor Jair. Uma moça jovem, meu Deus. Aí você vê que questão de saúde, não existe um limite para dizer assim, eu não vou morrer porque eu sou louco. Não tem isso não. Quando é o dia, eu creio dessa forma, quando é o dia não depende da idade, é o dia. Eu não acredito em acidente que matou a pessoa, mas não era para morrer, não. Tudo que acontece tem ali uma determinada forma, e eu creio que foi assim que Deus permitiu. Tinha uma filhinha, viu? Filhinha dela, deixa eu só ver se tem, mas parece que era, não sei se tinha anos, era bem criança mesmo, assim, ficou, né? Ela passou ainda uns dias na UTI, e os médicos, como não querem dar, sei lá, não sei se eu posso dizer, mas aí os médicos disseram, ela tem prazo para ficar. Quando chegou o prazo, ela não retornou, desligaram, né? Já faleceu, já foi sepultada, irmã Luana, né? Então que o Espírito Santo conforte a família, porque ela é uma moça muito jovem, né? Acho que ela não tinha ainda 30 e tantos anos.
Conheci ela, inclusive, lá em Teresina. Em 2 meses que a gente esteve lá, a gente fez uma campanha, né? Na igreja. E o Senhor abençoou ela. Ela estava passando por uns momentos muito difíceis. E aí ela conseguiu restaurar a sua loja. E hoje até conversei com o irmão e disse: "Ó, pastor, Deus abençoou ela mesmo." Ela restaurou toda a loja dela. Tinha uma loja enorme, né, para a glória de Jesus. Amém? Então vamos ficar de pé. A missionária já está lá. Já vem? Vamos aqui, enquanto a missionária se aproxima, vamos fazer uma oração. Pedir ao Senhor Jesus que Ele abençoe cada dia mais a escola bíblica, né? Que mais irmãos venham ser despertados para a escola bíblica dominical, que é onde a gente se fortalece, né? É da onde a gente tira o ensinamento profundo da Escritura para a gente se manter de pé durante a jornada da fé, enquanto nós estamos aqui na terra. Bom, vamos fazer uma oração enquanto a missionária chega. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu louvo o seu nome e engrandeço o Senhor, Pai. Peço que o Senhor Deus abençoe grandiosamente, Pai querido, em nome de Jesus, escola bíblica dominical. Senhor, desperte cada dia mais a igreja de Deus, o povo do Senhor, Pai. Que o Senhor, meu Deus, continue tocando nos corações, até, meu Deus, que essa escola bíblica, a grande escola bíblica, se torne uma das maiores cultos da nossa igreja. Em nome de Jesus, assim é o nosso propósito, grande Deus. O Senhor abençoe a minha pessoa para eu ter sabedoria e ensinar a tua igreja, e desperte no teu povo cada dia a sede para aprender do Senhor todos os dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vai abençoando e operando cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês podem sentar, as crianças estão chegando. O prêmio
Ficar de pé, aplaudir o Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, importante, viu? Você sempre trazer sua criança para a escola bíblica. Não importa se você, a não ser que você não esteja na cidade, se você tiver, traga para que ele cresça, irmão. Cresça com muita fé, com muito temor, com muita obediência. No mundo os dias são maus, viu? No mundo os dias não estão para ajudar. Nós temos que ter aí uma grande luta da bancada evangélica, lutando contra os homossexuais, querendo aprovar leis que vão invadir as crianças, coisas terríveis que estão por aí querendo ser, já estão planejadas. Agora, se não tivesse um povo de Deus lutando lá, meu irmão, o negócio do Brasil já tinha virado uma bagunça, uma molecagem, porque é isso que essas pessoas querem fazer: tirar a família tradicional e botar a molecagem que eles querem, que é um bando de moleque e moleca dizendo que não é mais homem, outro dizendo que não é mais mulher, e aí querem infiltrar dentro da sociedade, já querem fazer a cabeça do povo. Não tivesse, o Brasil já tinha virado uma molecagem. E como eles estão querendo, meninos que não tem nem autoridade para dizer nada, querendo infiltrar dentro do Brasil uma cultura que nunca existiu. É com força que eles querem fazer isso. Vou repetir bem aqui para nós aqui. Você sabe quantos processos tem contra a família, querendo agredir a família tradicional deles? 900 processos. 900 processos contra a família tradicional, para fazer uma família criada pela cabeça dos homens. Viu? E ainda mais, tão cheio de. Além disso, eles tinham, entre esses 900, tem leis para abrir as portas para eles, e tem umas leis aí que é para transformar eles em reis e rainhas. Viu? Vocês fossem melhor do que nós. É a mesma coisa. O problema é que eles têm distúrbio da cabeça, e nós somos pela misericórdia de Deus. Não é? Querem proibir isso aí. Não tem dia da mãe nem do pai. É dia da família, que é aí a família, 2 homens, 1 menino, 2 mulheres e 1 menino. Nunca tive isso. E nós não vamos aceitar, porque nasceu na igreja de Jesus. Amém? Vamos orar. A senhora quer falar algo ainda? Vamos orar, né? Quando ela vier, ela fala. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Deus eterno, no nome do Senhor Jesus, para que a justiça do Senhor ainda nessa terra seja feita. Mostra, meu Deus, que tu estás, meu Deus, com a tua igreja. Repreende todos os projetos inimigos da palavra de Deus, porque esses projetos não é inimigo do cristianismo somente, não é inimigo do povo de Deus, dos pastores, e sim da tua palavra. E nós, como igreja, queremos repreender em nome de Jesus todas essas obras do diabo, todos esses projetos caiam por terra em nome de Jesus, e que o Senhor, meu Pai, dê livramento do Brasil, para não se tornar um país, meu Deus, um país maligno, um país perverso, um país que acolhe todo tipo de molecagem e sacanagem, Pai. Brasil se torna um país sério, onde tudo será, meu Deus, para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor opere grandiosamente na nossa nação, e que no nome de Jesus ela venha ser sarada de todo mal em nome de Jesus. Amém. Glória ao nosso Deus. A Ele seja a glória. Aleluia. Agradecer ao Senhor por mais essa escola bíblica. Deus, maravilhoso, obrigado por essa escola bíblica dominical. Que o Senhor Deus abençoe. O Senhor opere grandemente, Pai querido, em nome de Jesus na nossa vida. Senhor, nos dá a disposição para todo dia, meu Deus, nos colocarmos como igreja de Deus
estejam aqui, em nome de Jesus. Amém.